Vamos ficar de pé, queridos, para adorar ao Senhor. Que bom que você veio. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Aleluia. Tenho certeza que o Senhor tem algo para minha e para a tua vida. Aleluia. Esse mês de setembro vai ser um mês especial, queridos, para nós, em que vamos estar recebendo palestras, informações. E isso é um cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Amém? E nesse 7 de setembro tão especial, marcante para nós brasileiros, é um privilégio podermos estar na casa do Senhor, podermos viver num país livre em que podemos adorar esse Deus maravilhoso, proclamar o seu santo nome. Oh Senhor, obrigada, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa, na tua presença. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que já se faz presente aqui nesse lugar. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, por cada visitante, por cada um que nos acompanha através da internet. Oh, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não reúne pessoas, Senhor, à toa, mas sim com um propósito. Oh, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Aqueles, Senhor, que estão a caminho, ó Deus, traga em paz e em segurança. Recebe, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração. E abençoa, Senhor, a palavra que vamos receber nessa noite, da tua parte, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E Ele é o nosso norte, queridos. É o nosso general. O nosso general é Cristo. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? E você tem liberdade nessa noite para declarar isso. Aleluia!
queridos, nosso Deus é perfeito, é bondoso, aleluia. E mesmo que Ele não fizesse mais nada na nossa vida, nós já seríamos eternamente gratos por tudo que Ele fez até aqui. Até aqui nos abençoou o Senhor, aleluia. E nós temos um Deus poderoso, que não deixa a gente na mão, queridos, aleluia, aleluia. 2025 é o ano do sobrenatural, nós estamos debaixo dessa palavra. Cria expectativa naquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, pode fazer na tua vida, aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela
Nós podemos confiar no Senhor e na sua palavra. Nós podemos confiar nesse Deus que tudo pode, queridos. Aleluia. Eu não conheço a tua história. Aleluia, mas o Senhor conhece. Aleluia. Aleluia. Não andemos ansiosos, queridos, por nada. Creia no Senhor. Aleluia. Confie no Senhor. Oh, aleluia. Que mais
Glória a Deus. Se você vai aplaudir nessa noite, diga a quem você está aplaudindo. Ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos saudar os nossos visitantes nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, ó quão bom e agradável ter amigos. Aproveite, cumprimente quem você ainda não cumprimentou essa noite. Saia do seu lugar, fale com o irmão que você ainda não falou essa noite. Oh, abençoe a vida dele nessa noite. Diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, ai glória a Deus, comunhão, exalte ao Senhor. Abençoe seu irmão. E para terminar, comunhão, vinho e pão. Aleluia. De pé como nós estamos mesmos, nós vamos fazer o serviço da oferta. Na casa do Senhor, vamos continuar a nossa adoração nessa noite. Esse é um serviço para os domésticos. Você que pertence à nossa igreja, você que nos visita, não esteja constrangido com o nosso procedimento, mas nós temos 2 envelopes para trazermos a oferta para a manutenção e os trabalhos da igreja, para os nossos dízimos, e também o nosso envelope de missões. Nós temos alguns missionários que nós acompanhamos mensalmente, pastor Daniel Diucô, em Guiné-Bissau, irmã Lídia Caetano, em Camboja, que vai estar aqui em outubro com a gente, se Deus quiser, já está com as passagens compradas, o Davi e a Guta, que já estão de novo retornando ao seu caminho de missões. Então nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, agradando e apresentando ao Senhor nessa noite. Se você não colocou o seu lacinho do Trabalhando a Cabeça, do Setembro Amarelo, você pode procurar ali na recepção. A recepção tem ali um suportezinho para colocar o lacinho em você. Se você quiser, depois da oferta, você pode dar uma passadinha lá e colocar o seu lembrete, que é importantíssimo esse mês para ajudarmos pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que precisam ser atendidas, pessoas que precisam da nossa ajuda. Amém? Levante seu envelope nessa noite. Se você não tem, pegue o envelope na cadeira, apresente ao Senhor nessa noite. Ofereça a sua gratidão a Ele. Ofereça ao Senhor nessa noite. Ali atrás tem um QR Code, querida, no vidro. Você pode utilizá-lo. Obrigado. Levante seu envelope. Apresente seu envelope nessa noite ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por tão grande, Senhor, gratidão, ó Deus, daquilo que Tu tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que nós temos, ó Deus, nesta nação.
Te agradecemos, ó Deus, ó Senhor, pela compaixão que Tu tem deste povo, Senhor. Ó Deus, pelas Tuas misericórdias derramadas, ó Deus. Ó Senhor, como Tu tens, Senhor, trabalhado nas Tuas igrejas, ó Deus, para enviar missionários a outros lugares, ó Deus. Como Tu tens despertado, Senhor, para este tempo, Senhor, naquilo que Tu queres fazer, ó Deus. Ó Senhor, Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos, Senhor, age, Senhor, na nossa nação, na liderança da nossa nação, ó Deus. Ó Senhor, para que tudo vá bem, Senhor. Esse é o trabalho da igreja, Senhor. Está clamando, ó Deus, pelas autoridades constituídas, ó Deus, para que Tu lideres, Senhor, para que Tu, Senhor, inspire, Senhor, como diz a Tua palavra, para que a vida do pobre seja melhor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por esse privilégio que nós temos de liberdade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Recebe, Senhor, nessa noite, Senhor, também a nossa gratidão, a nossa adoração, também em forma de oferta, Senhor. Oh Deus, que trazemos ao Teu altar nessa noite. Abençoa Daniel de Cor, Senhor, a Lídia Caetano, o Davi Aguta, Senhor. Oh Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Deus, os Teus filhos, oh Senhor, que estão no campo de batalhas. Oh Senhor, Camboja, que tem passado também por uma situação difícil, Senhor. Guiné-Bissau, Senhor, que também, oh Senhor, tem um governo, Senhor, que já terminou o seu tempo, mas que se mantém no poder, ó Deus. Oh Senhor, tem levantado guerras civis, ó Deus, ali em algumas localidades, ó Deus. Ó Senhor, nós Te pedimos misericórdia para o Teu povo que ali está, ó Deus. Guarda o Teu povo, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite. Também Te peço, Senhor, abençoa aqui cada família representada, Senhor. Cada um que está presente nessa noite, Senhor, vem abençoar a sua casa, a sua família, Pai. Eu Te peço, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Também Te apresento o Carlos, ó Deus, que estará fazendo uma cirurgia amanhã. Senhor, toma nas Tuas mãos o Teu filho, Senhor. Ó Senhor, ser com ele, Senhor. Vá direcionando a mão dos médicos, ó Deus. Nós cremos em toda a ciência, Senhor, mas nós sabemos que também, ó Deus, que Tu operas, ó Deus, através da mão dos médicos, ó Deus. Esteja ali com o Teu filho, Senhor, naquela sala de cirurgia, Pai. Por isso tudo, Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos em o nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te Jesus,
Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, porque majestade louvores a Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu louvor. Alegre te louvo por teus grandes feitos, viva estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, pra mim. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças. Orar pelas crianças. Vem cá, Priscila. Faz essa oração. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela presença desses pequeninos aqui na tua casa, Senhor. É uma grande honra, Senhor, poder ensinar os teus caminhos, Senhor, a eles. Grava, Senhor, as tuas palavras em seus corações, em sua mente, Senhor, para que eles possam, Senhor, seguir, Senhor, o caminho da fé, Senhor. Abençoa essa aula que vai começar, Senhor. Fala com eles, Senhor, através das Escrituras, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queria convidar nosso irmão Marcos Salles para estar conosco nessa noite. A igreja está feliz em recebê-lo. Para quem não conhece, Marcos é o Marquinhos, tá? É o irmão mais velho da minha esposa, tá bom? Seja bem-vindo. Falou, obrigado. Boa noite, Pai do Senhor. Mais uma vez é um prazer e uma alegria estarmos aqui com os irmãos pelo terceiro ano, né, que há essa proposta tão bonita por parte da Igreja Jardim de Orações, de sempre neste período do ano, no mês de setembro, onde nós, os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras e todos os profissionais dessa área buscam difundir um pouco mais a questão da saúde mental, da necessidade de ser trabalhada essas questões no dia a dia das pessoas, por ser um tema, né, e uma proposta extremamente importante
E hoje, eu gostaria de trazer para os irmãos, como eu falei, desde há 3 anos, né, que esse evento ele acontece aqui na igreja. Começamos e falamos aqui pela primeira vez sobre a logoterapia do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Depois, no ano passado, salvo engano, falamos sobre a questão da solidão. E hoje o nosso tema é o desafio da simplicidade e a armadilha da notoriedade, que são 2 aspectos extremamente importantes e que ocorrem na vida das pessoas no nosso mundo presente. Mas como estamos numa igreja, né, e até esse tema é tratado na universidade, na academia, mas na igreja há que se ter uma aplicação um pouco mais vinculada também à questão da espiritualidade. E é por isso que nós queremos começar, não sei se está dando para todos verem ali, está dando para todos verem, nós queremos começar a nossa reflexão usando um texto bíblico, para que a realidade ou a necessidade dessa tal simplicidade possa estar aí bem assentado dentro do coração e dentro da mente de cada um de vocês, de todos nós. E eu usei como sendo parte dessa reflexão uma versão bíblica que eu considero uma das melhores, se não a melhor, para se entender de fato a palavra de Deus. Um pastor presbiteriano chamado Eugene Roland Peterson, ou mais conhecido como Eugene Peterson, ele fez essa versão há algum tempo atrás. Ele já não está mais entre nós, mora com o Papai do Céu agora, e ele deixou essa versão que é maravilhosa e que eu sugiro, se você não tem na sua biblioteca em casa, que você possa tê-la. Chama-se A Mensagem, da editora Vida. Uma das versões, se não a versão, na minha singela opinião, uma versão que exprime muito bem e elucida muito bem tudo aquilo que os escritores bíblicos tentam passar para cada um de nós. E aí eu gostaria de convidar vocês, caso todos possam ver, ler uma porção da palavra de Deus, para que a gente possa começar a refletir sobre essa temática da simplicidade, da notoriedade. Em termos laicos, né, a palavra notoriedade é mais conhecida como celebridade. Vamos tentar refletir sobre isso nesta noite, mas a partir desse texto bíblico, que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versículos 6, 7 e 8. 1 Timóteo 6, versículos 6, 7 e 8. E se vocês puderem nos acompanhar, na versão que está ali, do Eugene Peterson, na mensagem, eu creio que ela será de grande ganho e de profundo entendimento para cada um de nós. Os irmãos estão conseguindo enxergar ali direitinho? Então vamos lá. Diz assim o texto bíblico: uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Vou repetir. Uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando, então, que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Eu gostaria de ver com os irmãos aqui, desde já, e definir o que seria essa simplicidade que o Eugene Peterson tenta elucidar a partir da palavra de Paulo recebida por Deus na primeira carta a Timóteo. Como nós poderemos entender
essa colocação feita pelo Eugene Peterson. E que palavra é essa? Qual correlação que ela apresenta com a questão da saúde emocional? E por que a notoriedade ou a celebridade no mundo de hoje é uma armadilha? É algo que não traz benefício algum para a vida humana e para a sua interioridade. Então vamos lá. Eugene Peterson, ele tem essa capacidade, como eu falei, de demonstrar para as pessoas a grandeza da palavra de Deus de uma forma muito bem explicitada, muito bem esclarecedora. E quando ele coloca essa ideia da simplicidade, de ser você mesmo na presença de Deus, ele vai ao âmago daquilo que Paulo está dizendo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Eu creio que todos os irmãos que estão aqui devem saber que este texto bíblico, a primeira carta de Paulo a Timóteo, assim como a segunda carta, a carta a Tito, chamadas cartas pastorais de Paulo, foram textos que Paulo construiu na sua última fase da vida, quando ele estava preso lá em Roma, aguardando a sentença de morte por parte do imperador, talvez e possivelmente Nero, que havia condenado Paulo pela questão da sua fé religiosa. E nesta carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, a vontade de Paulo e o desejo do apóstolo era justamente dar instrumentos, ferramentas e deixar claro para aquele jovem pastor o que de fato era uma vida com Deus, a vida cristã, uma vida saudável. E ele fala, nessa primeira carta, acerca de como deveria ser o pastorado, como as pessoas deveriam se comportar. E no capítulo 6, de uma forma muito bem colocada, ele vai esclarecer a questão da simplicidade de como viver de fato bem neste mundo tão complicado que nós vivemos. O mundo hoje tem uma alta tecnologia, mas a complicação que Paulo também experimentou lá no primeiro século da era cristã era tão complicado quanto hoje. A diferença única é que a tecnologia daquela época era muito menos avançada que a de hoje, óbvio. Mas a questão fulcral, central, que Paulo coloca no capítulo 6, que é a questão do valor, que é a questão do dinheiro, que é a questão de ser ou não ser você mesmo, que é a questão de viver com simplicidade, ou com celebridade, ou com notoriedade, é uma questão que era daquela época e é da nossa época hoje também. E aí, meus irmãos, estudando esse tema, e como ele se vincula à questão da saúde emocional, da saúde mental, da saúde interior, né, do aspecto vivencial do ser humano, eu comecei a ler um livro, não sei se dá para chegar aqui, deixa eu ver, é só apertar aqui, Paulo? Oi? Para cá. Deixa eu botar aqui para vocês. Esse livro aqui, do professor Joelson Oliveira, lá da PUC do Paraná, que é O Elogio à Simplicidade. É uma obra magnífica, é uma obra esclarecedora e que nos mostra o que é ser simples. Talvez alguns possam pensar que ser simples é você ter um Fusquinha 67 na sua garagem. Talvez ser simples é comprar no Magazine Luiza. Talvez ser simples é você adquirir lá, não sei nem se tem ainda a loja Lealtex, tem ainda a loja Lealtex? Não sei, faz muito tempo atrás. Tomar Mineirinho, tomar Coca-Cola, o que seria ser simples? O que o professor Joelson Oliveira, ele nos ensina nesta obra Elogio à Simplicidade? A primeira coisa que ele fala, deixa eu botar para cá, é que a simplicidade é a característica daquilo que é singular.
como evidenciou Aristóteles na sua obra Metafísica. O que é singular? Que é único. Nós somos pessoas únicas. Nós somos pessoas singulares. Mas hoje, mais do que nunca, as pessoas tentam imitar as outras. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho em relação às redes sociais. Eu não me contento com aquilo que eu sou e eu quero ser o Brad Pitt. Eu vou me frustrar, não sou o Brad Pitt. Não tem nem como ser. O cara é mais novo, mais bonito, né? Não tem como ser. Ser simples é ser singular. Guarde isso, que nós vamos voltar a essa ideia. Segunda coisa que o professor Oliveira fala: a simplicidade está relacionada com a moderação, ao equilíbrio da vida cotidiana, tal como o próprio Aristóteles falou na longa tradição grega, evidenciada na sua Ética Nicômaco. Os gregos tinham isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho uma citação grega que era a seguinte: nada de excesso. É preciso viver com equilíbrio. É preciso viver dentro de um padrão simplificado. A simplicidade é um meio termo entre a falta e o excesso. A simplicidade não é a falta, não é o Fusquinha 67. Mas a simplicidade também não é você ter o Porsche, não é isso. Não são os extremos, é o meio termo, é a moderação. A simplicidade é um apelo à consciência, à inspiração, ao sentimento puro de racionalização da vida. É uma espécie de terapêutica contra as práticas desviantes, tidas e providas como motes centrais do atual modelo socioeconômico. As pessoas hoje, né, estão se matando para poder se adequar a determinados padrões. E o que acontece? Por não conseguirem atingir aqueles padrões ideais, essas pessoas se frustram. E com isso trazem para si mesmas problemas emocionais enormes. Deixa eu botar aqui. Isso. A simplicidade, diz o professor Gelson, ela tem duas perspectivas, uma exterior e a outra interior, que são resumidas nos preceitos gregos. Nada de excesso, que é a perspectiva exterior da simplicidade, e conhece-te a ti mesmo, que é a perspectiva interior da simplicidade. Eu preciso entender que eu sou um ser singular, que eu não preciso, em hipótese alguma, de agregar nada à minha vida para ser a pessoa que eu sou. Eu não preciso de nenhum tipo de prótese, em termos emocionais, existenciais, mentais, para que eu possa aumentar ou dilatar a minha autoestima. Não preciso disso. Eu não preciso me amparar numa referência externa a mim, como modelo de mulher ou de homem, para seguir. Eu sou o que sou. E achei interessantíssimo agora nesse louvor, que a equipe de louvor estava cantando, desse confia em Deus, Ele cuida de mim, né, não vou me desesperar. Eu me lembrei de uma citação do Nietzsche, que ela é muito própria para esse momento, que ele fala: tudo aquilo que não me mata, me fortalece. Tudo aquilo que não me mata, me fortalece, porque a experiência pela qual eu passo, e se eu passei por ela, e consegui chegar do outro lado, quem passou fui eu. E se fui eu quem passou, eu tenho as condições de enfrentar e de resolver, com a ajuda de Deus, evidentemente, todo e qualquer embaraço e todo e qualquer obstáculo que se apresenta diante de mim. Então, eu preciso entender que essa singularidade, essa vida única que eu tenho, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada com a ajuda de Deus, evidente, para que eu venha a ter, de fato, saúde mental e emocional, como nós vamos ver daqui para frente. E aí, meus irmãos, tem um texto interessante, que vou me permitir falar aqui, eu tenho o Serginho ali,
que é meu professor, né? Foi meu professor de português, é um craque em literatura, mas eu vou cometer, Serginho, essa tentativa de explicar alguma coisa no que diz respeito à literatura brasileira, que vai demonstrar exatamente essa dificuldade em viver de modo simples. Existiu no Brasil um grande escritor, e o nome dele está ali, Joaquim Maria Machado de Assis. Morou aqui pertinho, no Cosme Velho, né? Era chamado o bruxo do Cosme Velho, um cara inteligentíssimo. Escreveu várias obras. Uma delas é que eu trago aqui para os irmãos, que é a Memórias Póstumas do Brás Cubas. Quem já leu, ou quem assistiu o filme, que é um filme interessante, é um texto maravilhoso, do Joaquim Maria Machado de Assis, que trata da história do Brás Cubas, que é narrada pelo próprio Brás Cubas depois da sua morte. E ele começa a citar uma série de questões ali naquele livro, e lá no capítulo 6 do livro, deixa eu passar aqui, ele fala o seguinte: creiam-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. O que isso tem a ver com a palestra de hoje? O que isso tem a ver com simplicidade? O que isso tem a ver com notoriedade? A história do Brás Cubas, ela é interessante, porque é a história de um ser humano que queria ser alguém na vida, mas não era ser ele próprio, não era ser ele mesmo, era ser o companheiro com o qual ele vivia, era ser igual talvez ao pai que ele tinha, que era um homem rígido, um homem que tentava sempre resolver tudo que tinha à sua frente com uma certa grosseria, era conquistar as coisas, mas de uma maneira atabalhoada. Ele queria ganhar, mas ao mesmo tempo dependia da ajuda do pai, do dinheiro do pai. Ele queria resolver, mas ao mesmo tempo ele tinha que ter ali a mão do seu pai a lhe ajudar. E um dia ele foi obrigado, pelas circunstâncias da vida, a ir para Portugal para estudar, para fazer lá a sua faculdade de Direito, e quando voltou aqui ele viveu bem bom na corte, né? Ainda era a época do século XIX no Brasil, e ele começou ali na corte, né, do Dom Pedro II a viver de night a night, como disse a nossa irmã aqui na escola dominical. Só que ele não queria ter uma vida com simplicidade. Lembre-se, simplicidade significa ser singular. Singular significa ser você mesmo, ser você mesma. Brás Cubas tinha um amigo chamado Lobo Neves, que namorava a Virgília, uma moça bonita da corte. Dentre tantas moças bonitas que haviam na corte do Brasil naquela época. E ao invés do Brás Cubas se engraçar com outra moça, ele foi exatamente se engraçar com a mulher do Lobo Neves. Pode uma coisa dessa? Ele queria ter o que o Lobo Neves tinha. Ele queria a posição do Lobo Neves. Ele queria ser como o Lobo Neves. O Lobo Neves era deputado, ele queria ser deputado. O Lobo Neves era notório, era célebre, ele queria ser célebre e notório também. Ele não queria ser só o Brás Cubas, apesar de ter uma vida muito boa. E aí, o gênio do Machado de Assis, ele fala sobre essa baba de Caim, nessa felicidade presente, uma felicidade que exclui, uma felicidade que rejeita, uma felicidade que trai, uma felicidade que engana, uma felicidade que não é a felicidade dada por Deus, uma felicidade criada pelos seres humanos, equivocados, porque tentam celebrar em si aquilo que não é seu, aquilo que é do outro, aquilo que é da vida alheia. E aí começa essa baba de Caim fazer a miséria. Qual foi
a baba de Caim, na visão bíblica lá de Gênesis? Um camarada que viu o irmão, que ofereceu uma oferta a Deus, e de repente eu quero ser igual ao meu irmão, mas eu preciso ser maior do que o meu irmão, eu preciso destruir o meu irmão, eu preciso roubar do meu irmão, eu preciso superar o meu irmão. Caim não queria ser Caim, Caim queria ser Abel. E essa dificuldade em entender a simplicidade gera no ser humano essa armadilha de não possuir uma convivência amena, harmônica, não somente na sua interioridade, não somente dentro do seu próprio ser, mas também no seu convívio em relação à sociedade. E aí, meus irmãos, nós passando dessa etapa da baba de Caim, começamos então a entender por que a simplicidade está relacionada à questão da saúde emocional. Um outro autor, o Dr. Oliver James, no seu livro que está aí para os irmãos verem, Como Ter Saúde Emocional, ele fala, ou como desenvolver saúde emocional, ele fala o seguinte, que a saúde emocional é a noção de que a vida está acontecendo no aqui e no agora. Lembrem-se lá da questão do nosso amigo Brás Cubas. Ele não conseguia se colocar no presente. Ele tinha que ficar em devaneio, pensando que como ele ia fazer para roubar de Lobo Neves a esposa Virgília. Ele não conseguia ver o contexto da sua própria vida, mas se ater à vida do outro. Saúde emocional é vivenciar o mundo pessoal imediatamente, em vez de apenas saber o que foi vivido, ao refletir a respeito mais tarde. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa vivência marcada no aqui e agora, no presente. Por quê? O que é depressão? É você estar com excesso de passado na sua vida. O que é ansiedade? É você estar com excesso de futuro na sua existência. O que é estresse? É você estar oprimido no seu aqui e agora. É entender que os obstáculos da vida são naturais e que você tem a potência dada por Deus para enfrentá-los e resolvê-los. E se não resolvê-los, já está resolvido, porque aquilo que não tem remédio, diz o ditado popular, remediado está. Então, precisamos entender que saúde emocional é estar com os pés marcados no aqui e no agora. Saúde emocional também é autoconsciência, é o que nos diferencia dos demais animais que estão na natureza. Você já viu algum pato, algum cavalo, algum papagaio com dificuldade de autoaceitação? Não tem, porque ele não tem consciência de si mesmo. Vamos mais adiante. E quando é que ocorre isso? Quando é que a pessoa começa a ratear nessa proposta de viver emocionalmente bem? Diz o doutor Oliver James que a maioria de nós, exceto aquelas pessoas que já nascem com alguma dificuldade muito profunda de nascença, a maioria de nós, meus irmãos e minhas irmãs, nasce muito bem, nasce com saúde, nasce tranquila. E um bebê, uma criança, sabe exatamente o que ela quer. A criança não tem dificuldade em ser, entre aspas, rejeitada, ou ser acolhida, porque ela só vai saber disso depois, quando ela começar a conviver em termos vivenciais, em termos de treinamento com os demais. E como diz o doutor Oliver James, entre os 7 e 9 anos, ou 6 e 9 anos, quando a criança vai para a escola, ela começa a ter esse treinamento e essa dificuldade em entender o que ela pode ser como ela própria ou como ela tem que ser de acordo com aquilo que as pessoas querem que ela seja.
E é justamente esse treinamento que provoca no ser humano a dificuldade de estar e de se autoaceitar, porque começa a haver aquela série de opiniões sobre aquela criança, sobre aquele jovem, sobre aquele adolescente, de como ele deve se comportar. Por isso que uma criança é muito simples, é muito tranquilo para ela vir aqui na frente e falar alguma coisa. Eu estava conversando outro dia com um amigo, e ele falou da filha dele, e na igreja que ele participa, a filha é muito extrovertida, é uma criança de 4 anos de idade, e gosta de tocar o pandeiro lá na igreja deles. E quando o pastor chegou atrasado no culto, a filha dele falou: ei, pastor, chegou atrasado hoje, né? Assim mesmo. Todo mundo riu. A criança não teve a intenção de macular ou de mexer com o pastor, ela só falou, atestou um fato, uma realidade. O pastor chegou atrasado. Ela não ficou preocupada com a opinião alheia, porque ela estava sendo ela própria. A criança, com o tempo, na medida que ela é treinada, é que ela vai sendo prejudicada ou não, dependendo da criação, na sua saúde emocional. Vamos ver, e como é que isso acontece? Conforme surge a pressão para se encaixar e a comparação com os outros passa a ser cada vez mais comum, não ser emocionalmente saudável. Neste livro, o Dr. Ronald Siegel, O Dom Extraordinário de Ser Comum, ele amostra exatamente isso. É nesse instante que a pessoa começa a fazer 2 coisas terríveis. Uma autoavaliação, quanto mais difícil, de sempre se culpar, sempre se corrigir, sempre estar ali se escoteando, se maltratando, se culpabilizando e se comparando socialmente. Autoavaliação e comparação social são 2 instrumentos terríveis na vida humana. E o Charlie Schultz, você lembra do Charlie Schultz? Quem já viu os desenhos do Charlie Schultz aqui? Ninguém foi criança aqui, não, gente, pelo amor de Deus. Qual era o desenho de Charlie Schultz? Snoopy, Charlie Brown, isso aí. Aí, Charlie Brown, você lembra do Charlie Brown? A criança mais depressiva que eu conheci na minha infância. Charlie Brown. Charlie Brown era assim. Ele queria se colocar no meio, se comparando e se autoavaliando o tempo todo. A sorte dele é que ele tinha um terapeuta muito bom chamado Snoopy, que era o cachorrinho dele. Olha como o Snoopy era legal. O Charlie Brown fala aqui no desenhinho. O que ele fala? Ele diz o seguinte: ah, Snoopy, a vida acontece só uma vez. E o Snoopy fala para ele: não, está errado. O que acontece só uma vez é a morte. A vida da gente vive sempre. O Charlie Brown tinha essa dificuldade, porque o tempo todo ele estava se autocomparando, fazendo comparação social com os demais e se autoavaliando e prejudicando a sua vida. Por isso, meus irmãos, que hoje, aquilo que nós chamamos de rede social, seja ela ou elas quais forem, é uma ferramenta que é muito boa em determinados momentos, mas, no cômputo geral, as redes sociais fazem um estrago muito grande na vida de muita gente, porque a todo instante ela está insuflando e ela está estimulando a autoavaliação e a comparação social. Will Rogers diz o seguinte: compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. E por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos ser simples, nós não queremos ser nós mesmos, nós não queremos viver a nossa singularidade. Você não precisa de uma calça Dior. É Dior? Calça? É isso mesmo? Não, você não precisa de uma calça, um vestido. A Marjorie sabe mais do que eu, né? Você não precisa disso para ser você.
Você não precisa agregar nada e vocês vão entender por que eu estou falando isso. E o que isso tem a ver com o grande apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Nós vamos entender isso. Paulo já tinha tido esse discernimento, esse insight lá no primeiro século da era cristã, coisa espetacular. Espírito de Deus, evidente, é Deus que já tinha trabalhado na cabeça de Paulo isso, trabalhando a cabeça de Paulo para nos falar hoje. Mas isso tem a ver com o que o sociólogo Thomas Veblen, está escrito o nome dele ali, disse há muito tempo atrás, que é chamado consumo conspícuo. O que seria consumo conspícuo? É o consumo que é feito para chamar a atenção. Um camarada desse tamaninho compra um carrão grandão, porque ele não se contenta em ser desse tamaninho, ele tem que ter um carrão grandão, porque para ele não é nada sem um carrão grandão, que é a prótese da vida dele. Consumo conspícuo, compramos coisas com o dinheiro que não temos, para poder agradar pessoas que nós não gostamos. O consumo conspícuo, meus irmãos, ele está engendrado no seio da nossa sociedade todo o tempo. E faltou aqui a figurinha, está na minha cola, está aqui, mas ali não está. Quem se lembra do Tamagotchi? O que era o Tamagotchi? É o quê? Bichinho virtual. Aqui dali é o start, é o gatilho da ansiedade. A criança ficava maluca para poder não deixar o bichinho morrer de fome, porque, gente, quem precisa de um Tamagotchi? Uma coisa que nós não temos e que não acrescenta nada. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro não é simplesmente amor à moeda, amor ao ouro, não é isso. Agregar valor equivocadamente às coisas que não se encontram ou não têm valor. Um grande autor brasileiro, filósofo popular, chamado Eduardo Duzec, em 1983, fez uma música maravilhosa. Rock da Cachorra. Se lembra disso? Rock da Cachorra. Troque seu cachorro por quê? Que vive sem dinheiro, sem paz, sem nada. Troque. Por quê? Por que ele fala troque seu cachorro por uma criança pobre? Um igual, alguém semelhante. Uma criança que pode trazer a você o afeto que você e eu, que nós precisamos. O que tem valor? É disso que Paulo está falando ali na primeira carta de Paulo, no capítulo 6. Valor. O que é valoroso? O que custa? O que é bom? O que de fato vai agregar alguma coisa à nossa vida? E Paulo, quando cita ali no capítulo 6 a questão do dinheiro, é exatamente isso. As pessoas se matam porque elas querem valor na sua vida. O homem mais rico do mundo talvez seja o cara mais pobre, porque ele só tem dinheiro, ele não tem valor na sua própria vida. Quando teve a Grande Depressão, que foi aquele momento que o mundo estava quase se preparando, em 1929, para o início de uma conflagração mundial, eu li isso nas seleções, há muito tempo atrás. Um dos maiores donos de petrolíferas nos Estados Unidos, no Texas, foi encontrado varrendo um parque na cidade de Dallas. Varrendo. Virou gari. Perdeu tudo. Né? Teve aquele... quem sabe inglês acho que é tracking, não é isso? Da Bolsa de Nova York, não foi? Como é que é? Track é outra coisa, me desculpe, por favor. Foi isso aí que o irmão falou, né? Eu falei a coisa errada aqui, apaga isso, pelo amor de Deus. O cara ficou sem nada. Aquele cidadão lá, que eu não me lembro o nome dele agora, ele perdeu tudo em termos de dinheiro, mas ele tinha valor. Ele foi um dos poucos que não se matou quando o seu dinheiro foi embora. E um dia perguntaram para ele, cara, você está varrendo
varrendo aí a praça aqui em Dallas, você não era o fulano de tal, dono da Petrolífera? Mas a minha vida continua. Minha vida é mais importante do que a minha empresa. Esse cara sabe o quanto custa, o que é de fato o valor. É disso que Paulo está falando ali no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. As pessoas que não têm a ideia de singularidade, de simplicidade na sua vida, e querem a notoriedade, querem a celebridade, elas não têm conceito de fato claro e saudável de valor. Por isso que elas matam, elas roubam, elas fazem tudo para que tenham algum tipo de valor na sua vida. Meus irmãos, vão ser lógicos. Eu tenho 10 casas, mas em quantas casas eu posso morar? Eu tenho 10 carros, em quantos carros eu posso andar? Eu tenho 10 paletós, em quantos paletós eu posso vestir? Somente um. Por isso que o Senhor Jesus é o filósofo dos filósofos, é o intelectual dos intelectuais, é a mente brilhante de todo o planeta Terra. Ele fala no Sermão do Monte uma coisa que é espetacular. Por que vocês estão preocupados? Olha os lírios dos campos, olha as aves dos céus, dá uma olhada, fica tranquilo, porque o Pai Celestial cuida. Se cuida dela, vai cuidar de vocês também. Não tem porquê. Gente, eu passo muito problema, eu também passo. Muito problema, não é pouco não. Mas Deus é misericordioso, é bondoso, é benigno, e a gente precisa enfatizar esse aspecto de Deus, tirar essa imagem de Deus juiz, de Deus mandão, de Deus grosseiro, deixa isso lá para outro povo. O povo de Deus tem um Deus amoroso, um Deus que é amor, um Deus que abraça, um Deus que quer o melhor para aqueles que são seus filhos e para todo mundo. É esse aspecto que a gente precisa... Ih, rapaz, botei um negócio aqui. Cadê o negócio? Está aqui. É esse aspecto que a gente precisa enfatizar sobre a pessoa de Deus. E aí, meus irmãos, como é que a gente processa essa cura, o início dessa cura, para a gente notar essa armadilha que a notoriedade faz na nossa vida? Olha só o que esse provérbio italiano nos diz. O consumo conspícuo, né, o consumo para poder enaltecer, chamar a atenção, ele precisa ser confrontado com a realidade da existência. O provérbio italiano diz o seguinte: quando o jogo termina, os peões, as torres, os cavalos, os bispos, os reis e as rainhas voltam todos para a mesma caixa. O que isso quer dizer? Tudo nessa vida é passageiro. Nós não somos feitos de bronze, de mármore ou ferro, nós somos feitos de carne. Nós somos feitos, meus irmãos, de uma forma muito delicada da parte de Deus, mas precisamos entender que nós somos pessoas efêmeras, que nós passamos. O que é verdadeiro, o que é de valor, o que é importante é que precisa ser trabalhado dentro do nosso interior. Por isso que Paulo, lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6, na versão de Eugene Peterson, diz o seguinte no versículo 7, afinal, não trazemos nada conosco quando viemos ao mundo. E quando nós sairmos desse mundo, mesmo que o nosso mausoléu seja o mais bonito, lá do Caju, do Jardim da Saudade, ou de qualquer outro cemitério, dentro da nossa sepultura, ou dentro do nosso caixão, nós não vamos levar nada, além de flores que vão murchar, além do caixão que vai, se não for cremado, ele vai se desfazer. Nós passamos. É por isso que um dos grandes autores do nosso mundo presente, o Nicolas Kardaras, que é esse psicólogo que escreveu esse livro magnífico, e eu sugiro que todo pai, toda mãe,
leia esse livro, Insanidade Digital. Muito, muito, muito bom. Que fala exatamente isso. Os algoritmos, sejam lá do Twitter, seja do Facebook, seja de qualquer rede social, eles não estão interessados que você ou eu, que nós sejamos uma pessoa melhor. Estão interessados em vender alguma coisa para vocês, em forjar uma imagem que não é a sua, em trabalhar um eu ideal que você não vai se acomodar a ele. E quando você tentar ser igual àquilo que está ali, você vai se frustrar. E você vai sair numa sanha terrível da sua vida. A Suécia, agora há pouco tempo, em 2023, ela resolveu banir da área da educação toda a ferramenta digital. Eles voltaram na Suécia para as classes mais iniciais das escolas, né? A classe primária, o segundo período da classe fundamental, a questão do livro impresso, de escrever, de fazer bolinha, de usar ditado, tudo isso para poder fazer com que essas crianças sejam trabalhadas de formas diferentes. Irmãos, tem uma criança que eu conheço de perto, né, a Morena, né? É uma preciosidade da parte de Deus. E a mãe dela a levou lá em casa. E eu deixei a Morena, né, fazendo uma pinturinha lá, usar um caderno, um álbuzinho lá para ela pintar. E a criança, ela tem 5 anos de idade, a Morena. A criança segurava assim, ó, o lápis. Ela não consegue ter um preparo para poder segurar o lápis como deve ser segurado. Por quê? O trabalho de escrita fina, ou o trabalho de manuseio de um lápis ou de um pincel, aquilo, a criança, quando vai no prezinho, quando vai numa creche, ela vai sendo educada a desenvolver aquela habilidade por parte da professora. Mas já vi a Morena com o tablet que ela tem. Sabe usar o tablet como ninguém. Muito mais do que eu. Por quê? Porque ela já está sendo direcionada, infelizmente, para essa educação digital que macula, que tira a perspectiva do ser na sua simplicidade. Quantos pintores nasceram por verem uma figura e tentar desenhar ali uma bolinha, né, um desenho de palito, começaram a desenvolver essa habilidade? Então, é preciso entender que esse aspecto, ele necessita ser trabalhado hoje, porque a gente está cercado a todo instante por uma pleiade, por um número enorme, gigante, de ações que tentam nos tirar do nosso centro. Como desenvolver a cura interior e cultivar a simplicidade na nossa vida? Primeiro passo, a gente da psicologia, a gente procura trabalhar com nossos pacientes aquilo que a gente chama de mindfulness, atenção plena. Para um pouquinho, senta na poltrona mais confortável da sua casa, respira, tenta olhar para você. O que vem na sua cabeça, quais são os pensamentos que envolvem lá a sua mente, o que você está sentindo, como é que está a sua vida ao seu redor, o que você precisa? Você precisa trabalhar essa perspectiva de ver você mais de pertinho, porque a todo instante, como eu falei, você é convidado a se distanciar de si mesmo, a se distanciar da pessoa que você é. E você foi criado por Deus, você foi feito por Deus como uma pessoa única. Não existe outra pessoa igual a você em todo o planeta Terra. E eu não estou falando aqui de um slogan, de um chavão, não. É tanto é assim que você tem uma digital que é só sua. Nem seus filhos, suas filhas, ninguém da sua família é igual a você. Você é único. E você precisa ter essa atenção plena em si mesmo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, deixa eu passar aqui,
ter a clareza de saber quem você é. Um autor chamado Carl Gustav Jung, ele falou dos aspectos do nosso ser, que são interessantíssimos. 2 aspectos. A persona, que essa é a maneira como todos nos conhecem em sociedade, a maneira como nós nos mostramos para os outros, e o nosso lado sombra, aquele lado que você não gosta muito, que você tenta esconder, que eu tento esconder, que as pessoas, talvez, que eu penso que as pessoas talvez não gostariam de ver se eu mostrasse, mas é preciso que você conheça esses 2 lados, porque eu não tenho um eu tenho vários eus dentro de mim, e eu preciso me conhecer, eu preciso me ver, mas eu preciso parar para poder me conhecer. Aquilo que Sócrates ouviu há muito tempo atrás lá na Grécia, conhece a ti mesmo, ainda está valendo para os dias de hoje, para que eu possa entender primeiro o quê? Como está escrito lá no Gênesis, eu sou pó e para o pó eu vou voltar. Outro dia eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre generosidade. Ele deu um exemplo muito interessante, um exercício, na verdade, que nos ajuda a que nós sejamos um pouco mais generosos. Ele falou o seguinte, para o reverendo Dias Lopes: você vai numa loja e compra um jarro de cristal ou de vidro, que seja translúcido, que seja ali fácil de ver o que tem dentro. Depois vai numa loja de material de construção, compra terra, bota dentro. E todos os dias você coloca aquele vaso, todos os dias você olha para aquele vaso na mesa da sua sala, sem flor, sem nenhum adereço, somente com a terra ali. E você pensa no seguinte: eu sou aquilo ali, eu sou terra, eu sou pó. Eu fui criado por Deus a partir daquilo. E para aquele lugar eu vou voltar. Lá como o Brás Cubas, na boca de Machado de Assis, nos contou, a gente vai voltar para aquilo. Quando a gente tem essa ideia de finitude, a gente começa a desenvolver um outro entendimento da vida, que a gente passa, mas a nossa vida tem um além que pretende e se vincula tão somente à questão da espiritualidade com Deus. Se a gente tiver claro isso na nossa vida, essa visão, ela vai nos ajudar a vencer, e vai nos ajudar a ter uma percepção mais adequada da nossa vida interna e interior. E aí o doutor Ronald Siegel, ele fala lá na sua obra, que eu citei aqui, que hoje o cristianismo vive uma dificuldade muito grande de entender essa questão de tu és pó e ao pó voltarás, como uma doutrina equivocada pregada por gente igual o Joel Austin, que é esse senhor que está aqui. Está escrito ali: você é muito poderoso. Isso é uma mentira. Vou repetir: você é muito poderoso. Joel Austin fala isso, mas isso é uma mentira. Sabe quem é muito poderoso? Aquele que criou os céus e a terra. Esse é poderoso. Eu não sou poderoso, Paulão não é poderoso, Serginho não é poderoso, nenhum de vocês são poderosos. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É nele, por ele, para ele, e somente nele é que nós podemos alguma coisa, irmãos. Essa perspectiva teológica da chamada teologia da prosperidade está degradando, está desvirtuando a igreja de Cristo. Porque prometemos às pessoas, nós não, mas aquelas igrejas que abraçam essa teologia, prometem às pessoas aquilo que as pessoas não podem alcançar. E frustram as pessoas, primeiro que elas pregam uma homogeneidade, que todos têm que ser mais do que vencedor, todos têm que ser isso, tem que ser aquilo. Não é assim. Não é assim. Se você pegar os apóstolos de Jesus, somente um morreu de causa natural. Quem foi? João. O restante morreu como? Esquecido, fracassado, maltratado, rejeitado. Morreu assim. Mas só por isso eles são pessoas que nós devemos afastar das nossas vidas? Não querer saber? Não.
Deus trabalhou com cada um de forma diferente, porque as pessoas são diferentes. Se lembra do que está escrito lá em João, capítulo 21? Jesus havia ressuscitado, fazendo um churrasquinho lá na beira do mar da Galileia, e de repente Jesus olha assim, estava lá o grupo de discípulos, Pedro era o mais afoito deles, e Pedro queria saber o que ia ser feito com o João, o apóstolo do amor. Jesus falou: cara, o que você tem a ver com isso? Se eu tenho com ele que ele fique até que eu volte, não foi bem assim que Jesus falou, né? Isso foi uma interpretação. Mas Pedro queria saber. Nós não precisamos saber da vida de um do outro, a não ser para ajudar, a não ser para poder auxiliar, a não ser para socorrer. Mas nós precisamos cuidar da nossa própria vida e crescer interiormente e ser saudável na nossa simplicidade. E aí conseguir extirpar da nossa vida essa coisa terrível que é a notoriedade e a celebridade. Olha o que o Joel Austin falou lá na igreja dele: Deus não criou nenhum de nós para ser mediano. Gente, pelo amor de Deus, e o irmão que enfrenta 1000 problemas, que tem um filho doente, que perdeu o emprego, que sofreu um assalto, que a casa caiu. Ah, meu Deus, tem que orar mais, com certeza. Mas esse irmão, ele é tão vencedor em Cristo Jesus quanto eu, que estou sendo abençoado, que estou tendo prosperidade, que estou vencendo de fé em fé, de glória em glória. Não precisamos e não podemos cair nesse engano. Isso é engano, irmãos, porque nós somos seres singulares e Deus trabalha com cada um de maneira diferente. Seja uma pessoa simples. E aqui eu trago um exemplo de um cara que eu gosto demais. Talvez você fale: mas esse filme desses caras só fala besteira, esse cara é meio doido. Sim, ele é doido, ele é maluco, mas eu gosto dele. Adam Sandler, um malucão, doidão, que anda de moletom, velho, que não anda de carrão, anda a pé, anda de bicicleta, que come cachorro-quente, que come pizza, mas com o seu dinheiro, pela consciência que ele tem, porque ele foi criado numa família judaica, ele é judeu, na sua família ele aprendeu que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. E o que ele tem de excesso dos milhões que ele ganha, ele ajuda hospitais, ajuda pessoas, ajuda governos que precisam de auxílio. É isso, gente. É isso. O cara sabe viver de maneira assim, ele sabe ser ele. O Adam Sandler sabe ser ele. Se o Adam Sandler, que é o Adam Sandler, que tem um conhecimento, vamos dizer assim, limitado das coisas de Deus, você, meu irmão, minha irmã, conhece Jesus, esse que é o mestre dos mestres, você pode ser simples e abençoado, aqui e na sua roupa também, e na sua vida cotidiana também, no seu trabalho também. Seja simples. Por isso que Paulo fala uma terceira coisa para que nós possamos vencer a notoriedade e viver uma vida simples. Que nós possamos sempre depender totalmente da bondade e da misericórdia de Deus, como ele nos ensinou lá no versículo 17 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Não se orgulhem e nem confiem no seu dinheiro, confiem no Senhor. Sejam pessoas que possam fazer uso do seu dinheiro como uma forma generosa de ajudar os necessitados, aquelas pessoas que estão precisando, conforme Paulo nos ensina lá em 1 Timóteo 6, versículo 18. E aí, meus irmãos, com certeza, nós vamos ver uma vida saudável, uma vida, não digo tranquila, mas uma vida serena, interiormente, para vencer qualquer tipo de obstáculo na nossa existência. Muito obrigado pela sua paciência, e vamos terminar aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, queridos? Domingo que vem vamos estar aqui de novo. Temos mais uma etapa, né, que vai estar conosco, vai ser
o José Carlos, né, o psicólogo José Carlos, já esteve conosco algumas vezes e vai estar novamente. Queria chamar a irmã Soraya, vem cá, fica aqui, Marquinhos. A irmã Soraya tem uma lembrança da igreja. Os irmãos estão felizes de hoje com a presença do irmão do irmão Marcos. Vamos ficar de pé nessa noite. Vou chamar a pastora Marjorie para estar fazendo os anúncios aqui, falando também da programação de mulheres e está fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Graça e paz, querido. Para quem não sabe, esse é meu irmão mais velho, irmão amado. É o xodó da mamãe, para vocês ficarem sabendo. A gente sempre mexe com ele. Mas é uma benção, meu irmão, né? Vamos orar pela vida dele, depois eu vou fazer os anúncios, tá bom? Pai querido, Pai amado, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome pela vida do nosso pastor Marco, Pai. Senhor, eu Te louvo por esta palavra, Senhor, que a simplicidade de Jesus foi tudo nessa terra, ó Pai. Nós queremos seguir o passo de Jesus e que essa palavra possa estar no nosso coração, no nosso dia a dia, que a gente possa estar usando nossos recursos em coisas que são para honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Eu Te louvo pela vida do meu irmão, que Tu possa abençoá-lo cada dia mais, não só ele, mas toda a sua casa, a minha cunhada Dalete, que aqui está também, que Tu possa estar restaurando a sua saúde, ó Deus, meu sobrinho Mateus, que o lar dele seja muito abençoado, ó Pai. Nós louvamos mais uma vez pela vida dele e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quem ficou feliz com a presença dele, diga amém. Obrigado. Queridos, estamos aqui para anunciar. Primeiro, quero anunciar o Chá de Mulheres, dia 25 de outubro. Já estamos com a inscrição aberta. Quem não fez, faça a sua inscrição, será uma bênção. E nós estamos só fazendo essa inscrição para questões de alimentação, tá? É uma simbólica, R$25. Para quem não fez, faça a inscrição, que será uma bênção. Amém? Amanhã, oração às 19h30, com o pastor Serginho, pastor Eli, estamos aqui. Quinta-feira pela manhã, oração de mães. Sempre é uma bênção e um prazer estar com vocês toda quinta-feira pela manhã. Às 19h30, Santa Teresa, pastor Ed estará também com oração. Amém? Vamos chamar o pastor Serginho para fazer a oração final. E agradeço a visita de todos aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém? A paz do Senhor para a igreja, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor da glória, por esta palavra, Senhor da glória. Continua, Senhor da glória, inspirando, dando força, graça ao Teu servo, Senhor da glória. Nós nos alimentamos dessa palavra, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, o nosso interior e a nossa vida contigo, Senhor da glória. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, guarda as nossas vidas, Senhor da glória, diante de Ti. Nós Te agradecemos por tudo esta noite, em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém, Jesus. Vamos petrar a bênção, pastor. Estende suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de